Fala galera, beleza? Se você está aqui é porque você quer aprender física e está no lugar certo, tá? Isso aqui é o curso de dinâmica, é a aula número 2 do curso de dinâmica. A aula 1 foi só as leis de Newton. Mostrei as leis de Newton e agora eu vou aplicar as leis de Newton. Primeiramente, eu vou fazer uma aplicação mais simples com um exercício da FUVEST, um do ITA, tá? Na verdade que são dois da FUVEST e um do ITA, mas são exercícios simples, mais conceitual. E depois eu já vou fazer um da FUVEST e um da AFA, que são um pouco mais complexos. Por enquanto, só a aplicação das leis de Newton. Bora para lá? Então vamos lá, galera. A aplicação das leis de Newton, aula 2. Vou fazer aqui para você exercício de FUVEST e ITA. Depois subir em seguida um exercício de FUVEST e AFA, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, é de graça, você aperta lá, inscreve no canal, não paga nada, você me ajuda, eu te ajudo e a gente consegue ajudar mais pessoas, porque o vídeo chega a ter mais alcance, ok? Vamos para a resolução da questão? Então vamos lá, é uma questão conceitual. A FUVEST vai fazer 3 afirmações aqui e quer saber qual dessas afirmações estão corretas. Então a primeira afirmação diz aí para nós o seguinte: uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Bom, essa afirmação está errada. Por que essa afirmação está errada? Gente, o tempo todo em que esse cara está se movimentando, ele está sob a ação da força-peso. Estando sob a ação da força-peso, toda vez que tem força, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, toda vez que tem força tem aceleração. E como a única força que age é o peso, a aceleração, quando a única força que age é o peso, a aceleração é a aceleração da gravidade. Ela age o tempo todo, em nenhum momento vai ter aceleração nula, ok? O que você talvez esteja confundindo é que no ponto mais alto um corpo para inverter o movimento. A velocidade vai a zero, mas a aceleração não vai a zero, porque a aceleração é uma taxa de variação de velocidade. A aceleração não é velocidade. A velocidade foi a zero, mas um instante antes ela não era zero. Ela variou e foi para zero, por causa da ação de uma força. E um instante depois ela volta a não ser zero, porque tem a ação de uma força. Ou seja, a velocidade está variando o tempo todo. Ela passa por zero, porque está o tempo todo agindo uma força. Age a força-peso, tem a aceleração da gravidade. Então a aceleração não é zero. Mas num ponto mais alto, um corpo teria velocidade zero, porque ele inverte o movimento. Na inversão do movimento eu tenho que parar. Afirmação 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Galerinha, aula 1, volta lá na minha aula 1, você vai verificar que isso aqui é a inércia, que existe duas situações de equilíbrio, que a gente chamou de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Um corpo em repouso permanece em repouso se nenhuma força estiver agindo sobre ele ou se a força resultante for igual a zero. Ok? Então, quando a resultante é zero, o corpo estiver em repouso, permanece em repouso. Mas a segunda situação de equilíbrio era justamente o equilíbrio dinâmico. Um corpo em movimento em linha reta com velocidade constante, a resultante das forças sobre esse corpo é zero, tá? Então a afirmação 2 está errada. Afirmação 3. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação e reação. Também está errada, galera. Lá na aula 1, se você for lá, eu coloquei exatamente esse exemplo, de uma caixinha apoiada sobre uma mesa. O que é o par ação-reação? Vamos pensar. A caixinha, o livro, ele é puxado para baixo pela terra, ele interage com a terra, ele sofre um puxão para baixo. Cadê o par dessa força? Se o livro é puxado para baixo pela terra, complete a frase.
A terra é puxada para cima devido ao livro. O para-ação-reação é esse. Livro é puxado para baixo pela terra e o livro puxa a terra para cima, tá? Se a terra puxa o livro puxa a terra. Ação e reação. E não é anormal. Agora, o livro está apoiado na mesa. O livro comprime a mesa com uma força normal, perpendicular à superfície. A mesa sustenta o livro. Então, o par da normal é uma normal. A normal do livro sobre a normal da mesa sobre o livro. Logo, peso e normal não formam para ação-reação, tá? Então, também está errada. Então, vamos lá. Todas estão erradas. Alternativa E. Nenhuma das afirmações é correta. Então, é uma questão conceitual bastante interessante da aplicação, né? Bastante interessante das leis de Newton. Bora para outra aplicação. ITA 2017. Considere um automóvel com tração dianteira, movendo-se, tem um erro aqui no texto, né? Sumiu o tracinho, movendo-se aceleradamente para a frente. As rodas dianteiras e traseiras sofrem força de atrito, respectivamente para. Então, o que ele quer saber? Rodas dianteira e traseira sofrem forças para frente e para frente, para frente e para trás e para frente e assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Ele fala de atrito. Se você for na minha aula 1, você fala, professor, você não deu aula de atrito ainda. Mas o que eu preciso aqui de atrito é muito pouco. Só entender que o atrito é uma resistência ao deslizamento entre duas superfícies, né? Quando eu esfrego a minha mão, existe uma força se opondo a esse deslizamento. Quando a roda do carro gira, ela empurra o chão para trás. O chão não vai para trás, a roda não gira em falso por causa do atrito, né? Se tiver sem atrito, ela pode patinar ali, ou se o atrito for muito pequeno. Ok? Então vamos analisar essa situação aqui com cautela. Então, como a roda dianteira tem tração, ela gira mesmo que ela não estivesse apoiada no chão. Eu ergo a frente do carro, vamos supor que eu cheguei lá e levantei a frente do carro e falo para alguém, acelera aí. Ele acelera, a roda dianteira vai girar, né? A tração está ali, o motor está ligado ali. Quando está apoiado no chão, aquela roda empurra o chão para trás. O que diz a terceira lei de Newton? A toda força de ação tem uma reação contrária de mesma intensidade. Se a roda empurra o chão para trás, o chão, devido ao atrito, empurra a roda para frente. Então, a alternativa com respeito à roda dianteira, a A está correta, a B está correta. A roda dianteira sofre uma ação de empurrão para frente, devido ao atrito. E a E também estaria correta com respeito à roda dianteira. Vamos pensar na roda traseira. Se esse carro tivesse apoiado sobre um elevador com as rodas no ar, se eu acelerar, a roda dianteira gira. A traseira fica parada, não está ligada ao motor ali. As rodas traseiras giram porque quando o carro anda, aquela roda está apoiada no chão, o chão segura a roda. Como o chão segura a roda, mas segura na sua periferia, ela vai girar em torno do seu eixo. Eu estou segurando a parte de baixo da roda, né? O carro vai para frente, o atrito puxa a roda para trás e ela gira. Ok? Então, com relação à roda traseira, o atrito puxa ela para trás. Então, a roda traseira é puxada para trás. Então, a dianteira para frente, traseira para trás. A alternativa é a B. Aqui nós temos um bom exemplo da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Curte, compartilha, comente e manda sugestões, perguntas. Você me ajuda, eu te ajudo e a gente ajuda mais gente. Agora mais um exemplo. Esse aqui eu já havia dado em uma aula, mas coloquei aqui de novo porque ele é uma boa aplicação das leis de Newton para quem está começando. Em seguida, após esse vídeo, eu vou postar um com uma questão mais complicadinha da FUVEST e uma bem mais complicada da AFA, Academia da Força Aérea. Primeiro eu ponho essas que são mais simples, essas três, depois eu subo duas mais pesadinhas, tá? Aqui está dizendo que um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força de 10 Newton. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa eu quero saber a força que a mesa aplica na caixa.
Aqui não apareceu, mas a FUVEST avisa, num quadrinho que aparece na questão, que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Quero saber a força que a mesa faz sobre a caixa. Vamos lá. Exercício que envolve força, eu tenho que marcar força. Para marcar força, eu preciso saber o que é força, senão eu marco errado, galera. O que é força? Bom, força é uma interação, que para existir interação entre dois corpos precisa de contato. Exceto em 3 casos. Quais são os casos que não precisam de contato? A força de gravitacional, porque ela age através de um campo. A força elétrica, que também age através de um campo elétrico, e a força magnética através de um campo magnético. As outras forças têm que ter contato. Bom, olhando aqui, perceba o seguinte, quais são as interações que aparecem? Esse cara tenta levantar a caixa, então aparece uma força dele puxando a caixa. Mas a Terra puxa a caixa para baixo, não precisa de contato, campo. E a caixa está apoiada na mesa. Deve ter 3 interações. Uma com a Terra, que eu estou marcando aqui, que a gente chama de força-peso. A Terra puxa a caixa para baixo, a caixa puxa a Terra para cima. Outra interação. A caixa está sendo puxada para cima por causa de uma corda. Então tem uma tração. A caixa é puxada para cima por causa de uma força de tração. E essa força puxa a mão do cara para baixo. Mas eu estou interessado só na caixa. E a caixa está apoiada na mesa. A caixa empurra a mesa para baixo, com a força normal à superfície da mesa. A mesa sustenta a caixa. Marquei as forças na caixa. E agora? Agora eu vou para o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Força resultante, eu considerei a normal e a tração positiva e o peso negativo. Foi só uma opção. Diz que tração mais normal menos peso, que está no sentido oposto. Esta soma tem que dar massa vezes aceleração. O sistema está em repouso, então a aceleração é zero. 0 vezes a massa é 0. Por que está em repouso? Diz que o homem tenta levantar. A gente está supondo aqui que ele não levantou, né? Então a aceleração é 0. 0 vezes a massa dá 0. Então, tração mais normal menos peso é 0. Logo, eu já poderia ter escrito de cara esta equação, que é uma equação que está mostrando o equilíbrio entre a tração e a normal, que estão agindo para cima, equilibrando com a única força que tem para baixo, que é a força-peso de natureza gravitacional. A tração está sendo feita pela corda devido ao puxão do homem. O peso ocorre por causa da interação com a Terra. A normal é a interação com a mesa. A mesa faz uma força normal, perpendicular à superfície. É ela que eu quero. Então a normal vai ser o peso menos a tração. Tá? Cuidado que o peso não é 5 kg. 5 kg é a massa da caixa. O peso é a massa vezes a gravidade. Aula 1, volta lá na aula 1 se você não lembra disso. Então quem é normal? É a massa vezes a gravidade é 10, 5 vezes 10, 50, menos a tração é 10, que é a força que o homem tenta, através da corda, levantar a caixa. O que sobrou para a mesa? Sobrou para a mesa 40 newtons. Essa é a força normal. Eu não pus as alternativas aí nessa questão, não precisava. Tá ok? Então vimos aí 3 questões bastante simples, mas muito importantes, mas necessárias para entender as leis de Newton. Agora eu já vou subir para vocês 2 questões muito mais complicadas, que é com respeito às leis de Newton também, uma questão da FUVEST e uma da AFA, bastante trabalhosas, tá bom? Então a gente se vê aí nas próximas questões. Abraço, até daqui a pouquinho.